cumprimentar a todos, todas e todes, agradecer de antemão pela acolhida que estamos tendo dos vídeos, do material produzido em nosso canal, dizer que hoje vamos trazer uma temática fundamental, muito necessária para aquelas pessoas que se envolvem em processos de pesquisa e ouvem nos primeiros contatos com seus orientadores ou futuros orientadores ou no início do processo a seguinte pergunta: qual é a sua metodologia? E aí já começa, né, de certa forma, uma busca, uma procura por saber qual é a sua metodologia. Eu gostaria de convidá-las a fazer uma outra reflexão. E nessa outra reflexão a minha pergunta seria: qual é a epistemologia que orienta a sua metodologia de pesquisa em todos os campos, em especial no terreno da educação? Por que assim trazemos? Porque se trata de uma longa e ampla discussão, mas aqui a gente vai fazer algumas ponderações e também alguns convites à ampliação desse debate. Uma primeira questão fundamental, quando se pergunta qual é a epistemologia que orienta a sua pesquisa ou a sua metodologia, é importante que nós saibamos do que se trata, né, esse amplo campo, que é o campo, um dos ramos da filosofia, que trabalha com a epistemologia. A epistemologia é um dos ramos da filosofia. E esse ramo da filosofia que trabalha com o conhecimento, que é denominado de epistemologia, a sua terminologia se traduz que é o campo que se preocupa com a questão do conhecimento. Episteme, conhecimento. Logia, estudo. Então, epistemologia é o campo do estudo de como se processa, de como ocorre, de como se produz, de como se constrói o conhecimento. E este é um dos campos amplos e atravessa toda a história do pensamento ocidental, em especial pega ali no pensamento do idealismo clássico grego. O próprio Aristóteles faz uma questão de classificar a questão do conhecimento, conhecimento epistêmico, conhecimento metafísico, conhecimento empírico, e aí, conhecimento da tecne, né? E aí ele vai tomando, vai assumindo grandes momentos da humanidade, vai assumindo um espaço muito fundamental. Como, por exemplo, na própria Idade Média, Santo Agostinho faz as grandes discussões sobre o conhecer para crer, o crer para conhecer. Mas é na modernidade que a epistemologia vai ganhar maior reconhecimento e assume um papel de maior destaque. Por que assume esse papel de maior destaque? Porque é na modernidade que se trava as grandes questões a partir de uma ideia de que existe um sujeito que produz o conhecimento, um sujeito que reúne em si todas as condições de poder dizer e traduzir qual é o sentido que a realidade assume. Se nós formos ver, aí teria as grandes vertentes do pensamento filosófico moderno, do racionalismo, do empirismo, do iluminismo, as próprias perspectivas do materialismo histórico, do próprio positivismo, elas demarcam formas onde se reconhece a construção do conhecimento sempre a partir de um sujeito produtor de sentido. Esse é um amplo debate que aqui a gente não vai explorar. Mas o que eu gostaria de dizer que, mais recentemente, pós-pensamento da hermenêutica, de Heidegger, começam a surgir outras perspectivas, chegando, né, nos tempos mais atuais, outras perspectivas de pensar as questões epistemológicas em relação ao conhecimento. Em 2012, nós organizamos uma obra coletiva, tivemos o cuidado ali de trabalhar cada uma delas. Começou com a epistemologia positivista, a epistemologia cartesiana, e depois uma relação com o positivismo. Depois tem um segundo capítulo nessa obra onde se discute a questão da epistemologia materialista histórica, em especial de natureza dialética, e depois houveram estudos que começaram com Edmundo Husserl, da fenomenologia, e foram até Gadamer e Heidegger no campo da hermenêutica. Houve capítulos que discutiram as epistemologias do pós-estruturalismo de Michel Foucault e também da teoria da complexidade de Edgar Morin, demonstrando inúmeras vertentes epistêmicas que
contribuem de forma fundamental para orientar modos de ser, de pensar, de sentir e de fazer as pesquisas em educação e em educação ambiental especialmente, que é o campo que a gente se preocupa em pensar mais. Isso é uma ampla discussão. Mas eu queria aqui ponderar e tocar nas tendências. Quais são as tendências epistemológicas das pesquisas em educação na América Latina? E aí a gente aproveita para fazer um convite à leitura de um artigo que nós realizamos. Quando eu digo nós, estou falando da professora Michele Sato, juntamente comigo e com a doutora Márcia Silva, que ela procura pensar tendências epistemológicas das pesquisas em educação na América Latina. Esse artigo ele surge de uma necessidade de nós buscarmos perceber, afinal, quais são os caminhos que as pesquisas em educação ambiental na América Latina estão seguindo desde o horizonte das epistemologias que orientam diferentes modos, diferentes práticas de pesquisa, diferentes metodologias. Fizemos este movimento analisando 2 periódicos na época e analisamos no percurso de um período de 2 anos. Procuramos observar as produções publicadas nesses 2 periódicos, no Brasil e no México, e procuramos observar quais são as tendências nesses estudos envolvendo temáticas múltiplas para pensar as relações na América Latina. O que nós descobrimos desse estudo, e aqui eu trago algumas tendências. Uma primeira e aí nós pegamos, para fazer essas tendências, nós pegamos uma produção significativa do Gamboa, do Silvio Chances Gamboa, que já é reconhecido em termos nacionais aqui no Brasil, que ele pensa as tendências epistemológicas nas metodologias no campo da educação, e ali ele classifica 3 grandes tendências epistemológicas. Pode ser que a pessoa que esteja acompanhando está dizendo, mas tem mais outras. Obviamente que esse campo é muito amplo. Nós trabalhamos a partir da classificação. Uma primeira é as pesquisas de tendências epistemológicas empírico-analíticas. E ali, nessa compreensão da epistemologia empírico-analíticas, ali aparecem modos de fazer pesquisa, de pesquisas mais quantitativas, de métodos mais estruturados. Essas epistemologias orientam métodos mais estruturados, pesquisas mais fechadas, e também a relação da produção e de pensar a questão do conhecimento, ela sempre parte de uma relação sujeito e objeto. Aí a gente poderia dizer que todas as perspectivas mais de cunho positivista, se for pensar na questão da educação ambiental de abordagem mais conservacionista, dessa relação mais que separa sujeito e objeto, seguem esta orientação empírico-analítica. Uma segunda compreensão e outro modo de fazer pesquisa seria, orientado pelo que nós pensamos do professor Gamboa, são a crítico-dialéticas. As epistemologias crítico-dialéticas possibilitam formas de fazer pesquisas mais voltadas para métodos de pesquisa-ação, problematizam mais a realidade, são pesquisas que envolvem mais a dimensão militante, são pesquisas que tem por horizonte aquelas pesquisas participantes, a observação participante, de certa forma demonstrando que não existe neutralidade na produção do conhecimento pelo horizonte crítico dialético. Em linhas gerais, surge uma terceira vertente, que seria a pesquisa, as epistemologias fenomenológico-hermenêuticas. Este horizonte fenomenológico-hermenêutico, ele procura fazer pesquisas não voltadas, mais para a ideia de estruturação, então trabalha com formas e abordagens de fazer pesquisas não estruturadas, procura trabalhar também não mais a relação sujeito e objeto, mas relações sujeito-sujeito. Ela consegue realizar vários estudos a partir de pesquisas que envolvem a escuta dos sujeitos, que envolvem abordagem, histórias de vidas, histórias de comunidades ribeirinhas, povos, e são as pesquisas que envolvem muito a questão que não se trabalha mais na ideia fechada das perspectivas mais quantitativas, mas trabalha com abordagens qualitativas, sempre voltadas mais por um horizonte de escuta daquilo que desde já sempre esteve aí, que é o horizonte fenomenológico e hermenêutico, que prioriza essa abertura para reconhecer aquilo que as epistemologias clássicas, mais herméticas, não permitiram. Feito essa pequena contextualização,
nós gostaríamos de dizer que o estudo, né, alguns resultados do estudo demonstrou, querendo saber quais são os horizontes que predominam aqui na nossa América Latina. O horizonte do nosso estudo demonstrou que, ainda que nós queiramos fazer abordagens mais crítico-dialética, como é o caso do Brasil, que se trabalha muito com perspectiva crítico-dialética, e já é um campo reconhecido a partir da educação ambiental crítica, né, dessa macro tendência, ainda que nós busquemos realizar pesquisas com reconhecimento de outridades pelo horizonte ontológico, de outras perspectivas da decolonização, de perspectivas que trabalham com história oral, histórias de vidas, perspectiva das narrativas e tantas outras que ficaram periféricas na ciência, entre aspas, tradicional. Predomina na América Latina, a partir do estudo, a tendência demonstrou predominam as pesquisas de horizonte empírico, analítico, de roupagem epistemológica positivista. Elas vêm em primeiro lugar destacadamente. Então, significa que temos muito a trabalhar. Em segundo lugar, tanto no Brasil quanto no México, o estudo apontou que as pesquisas crítico-dialéticas vêm sendo, sim, tendo maior reconhecimento e vem sendo pauta principalmente para essa perspectiva de pensar pesquisas que envolvam sujeitos, que envolvam possibilidades de transformação, que envolvam contestação do sistema do modo de produção capitalista, principalmente das perspectivas de desenvolvimento, que ainda são muito predatórias, e aí nós poderíamos aqui listar uma série de formas desse predomínio na América Latina, em especial com destaque aos processos de mineração. Mas ela também tem servido para retroalimentar as perspectivas dos movimentos sociais do campo e da cidade. A terceira compreensão que o estudo demonstrou é que sim, estão emergindo vários estudos de horizonte fenomenológico hermenêutico, já se tem um olhar bastante consolidado das pesquisas em educação ambiental de horizonte focado no olhar do pós-estruturalismo, né, de Michel Foucault. Também tem grandes estudos no campo da educação ambiental que seguem a perspectiva da teoria da complexidade de Edgar Morin, e outras tantas vertentes focadas para estudos mais interdisciplinares e do horizonte ontológico focado para reconhecimento daquilo que sempre foi negado na história e na ciência oficial. De modo geral, nós gostaríamos de convidá-lo a pensar conosco qual é que é a epistemologia que está orientando a sua investigação, a sua pesquisa. Quais os desdobramentos e quais os compromissos ético-político que você assume ao utilizar qualquer uma dessas três vertentes ou outras vertentes que aqui nós não mencionamos. De qualquer modo, nós gostaríamos de lembrar que é muito importante conhecer a epistemologia, porque, do contrário, nós utilizarmos o método por si só pode se transformar numa camisa de força. O método por si só é a roupagem, mas um método que não é reflexivo, ele não contribui para a ampliação sobre essa construção do conhecimento que você está fazendo nesse momento. Para além de encontrar dados, temos que buscar nas nossas pesquisas em educação ambiental qual é o sentido que ela assume e qual é a motivação que você está realizando nessa ou naquela pesquisa. Dessa forma, nós convidamos a leitura do texto que nós vamos colocar o link aqui nesse vídeo, embaixo, vocês podem estar acompanhando a leitura desse texto. Temos também a obra Epistemologia e Metodologia nas Pesquisas em Educação, também que orientamos as leituras das obras de Silvio Sanches Gamboa, que trabalha muito bem o detalhamento sobre essas questões das epistemologias, e convidamos a você que gosta desse campo, a você que está sendo pesquisador no campo da educação, em especial da educação ambiental, a buscar um aprofundamento dessa leitura, podendo entender qual é o sentido e por que estamos realizando as nossas pesquisas. Gostaria de agradecer por todos os que estão acompanhando o nosso material, muito singelo, mas de coração, que estamos postando toda semana no nosso canal. Convidamos a vocês para que se inscrevam, você que é novo, está chegando no canal, se inscreva. Uma vez por semana nos comprometemos em estarmos postando uma reflexão sobre uma temática pertinente ao campo ambiental popular e ao nosso universo ontológico. Gratidão a todos, dê o seu like, dê o seu joinha. Gostamos muito de estarmos realizando essa interação através desse canal
e convidamos a todos a estarem conosco no próximo vídeo, na próxima semana. Um grande abraço a todos, todas e todes.